primeiro momento do Paulo, obviamente, foi na maternidade, né? E ele ficou um tempo no berçário. Quando eu cheguei no quarto, ele estava com a mãe dele, com a Luciane, né? E já estava no processo de primeira amamentação. E só voltando um pouquinho, todos os dias, final de tarde, quando eu chegava em casa, ela estava normalmente descansando, né? E eu passava a mão na barriga e eu dava um assobiozinho, né? E aí, o que acontece? Quando eu fazia isso e mexia na barriga, passava o dedo, né? Normalmente o polegar, e o que acontecia? Eu percebia os movimentos dele, que ele estava entendendo a comunicação. Então, nesse momento, quando eu cheguei no quarto da maternidade, ele estava mamando, assim, bastante ofegante, com bastante intensidade, e eu fiquei próximo dele, né? E dei o assobio. Então, ele estava no processo de mamar, e ele parou, abriu os olhos, no dia que ele nasceu, né? E virou para mim, assim, na minha direção, né? Então, foi um momento indescritível. Se a gente for pensar na vida de uma pessoa, a quantidade de lembranças que a gente tem são incontáveis. Poderia falar da época que eu estava bem pequenininho, talvez com uns 4, 5 anos, na casa da minha avó, brincando no meio do cimento, e depois que a gente foi descobrir que era, né? E daí tinha que correr para o banho, tomar uma ducha. Ou quando a gente foi viajar de carro, eu fiz 10 anos, e meu pai falou: até os 10 anos eu quero que você me obedeça. Daqui para frente eu quero que você me respeite, né? E me ame. Então tem um monte de lembranças boas, né? Inclusive é engraçado porque a gente muitas vezes não interpreta as coisas antes de entender. Às vezes a gente, né, brigava, por exemplo, quando criança, eu e minha irmã, e o pai vinha e falava: não pode ser assim, tem que fazer assim com a tua irmã e tal. E hoje eu vejo que realmente isso contribuiu muito para a formação do meu caráter, né, para me tornar a pessoa que eu sou hoje. Então, dessas lembranças, talvez a que eu tenha mais carinho seja essa, quando eu fiz 10 anos e o pai falou lá no quarto do hotel isso para mim, ficou muito marcado. E essa da casa da minha avó lá brincando no cimento também não tem como esquecer. Sim, os primeiros momentos que ele teve na empresa, foi lá no início da empresa, né? Então, ele esteve lá quando a gente estava fazendo alguma coisa de jardinagem, estava preparando algumas coisas, né? Então, ele teve esse primeiro contato na empresa, foi aí. Depois, num segundo momento, então ele já estava bastante aficionado pela área de informática, que ele sempre gostou muito, fez curso técnico da área, né? Então, ele começou a ter os primeiros insights mais nesse campo. Então, e daí começou o processo, de vez em quando ele ia na empresa, voltava, né? Mas não com muitos horários cheios, assim, esporadicamente, né? E ele só começou a ir para a empresa mesmo depois de um período que ele saiu para estudar em São Paulo, estudar música, e depois ele não deu continuidade, né? E daí retornou para Criciúma, e aí começou a fazer a faculdade de administração. Então, a partir desse momento, ele começou devagarinho a se incorporando na empresa. Eu não sei dizer exatamente em qual ano foi isso, mas lembro que tinha um trabalho da escola de geografia que a professora estava ensinando sobre as camadas do solo e tinha um trabalho a ser feito sobre isso. Eu acho que era na primeira série. E atrás da nossa empresa tinha um terreno que hoje se tornou um condomínio, e lá tinha as camadas do solo que era exatamente igual como tinha no livro. Então eu falei: pai, preciso fazer esse trabalho aqui da escola. Ele falou: não, sei onde é que a gente vai? Lá na empresa. Aí ele me levou lá, eu acho que eu devia ter uns 8 anos, mais ou menos, 7 anos. E nessa época a gente foi lá na empresa e olhou. Tem outras lembranças também, né, como na adolescência: tu tá de castigo, tu vai pra fábrica. Né, e tinha que ficar à tarde lá, às vezes eu fugia, né, inclusive eu ia caminhando da fábrica até a minha casa a pé, foram algumas caminhadas, acho que eram uns 12 quilômetros caminhando, mais ou menos. Mas no final sempre memórias boas, né? Depois primeiro emprego, fechando as caixas na expedição, né? Então é interessante como as reviravoltas da vida elas vão te conduzindo para a direção certa. Então foram 20 anos que eu fiquei, né, na empresa como CEO, é como se eu fosse a segunda geração, ele já é a terceira geração, né? Então a partir daí é como se tivesse que você passar o bastão, você fazer a sucessão. Eu acho que é o que todo mundo busca, né? Principalmente de pai para filho, né? E eu fico muito feliz, né, de ter recebido essa confiança para fazer a empresa prosseguir o seu caminho, para evoluir, para seguir este fluxo adiante, né? Para crescer e levar Código Zero aí para mais lugares. E o que eu vou te dizer? Vamos trabalhar.